Olha, o Rogério Correia está falando logo depois do Girão. Aumenta aí para gente, Pati. Testemunha. É isso que está provado agora, o senhor queira ou não. Então essa é a primeira questão. O senhor quis passar uma impressão para a gente que, no meu entendimento, faltou com a verdade com o povo brasileiro. Fosse eu, presidente, tomaria alguma atitude em relação a isso, porque não se pode mentir sobre juramento aqui nessa casa. Mas eu pediria... Deputado Rogério Correia, por favor, eu vou falar ao final, por favor, continue. Presidente, volta então meu tempo novamente. Não, falar, já deu um minuto. Vai lá, deputado. Bem, eu pediria que passe o vídeo 6, por favor. Não, eu queria que o senhor repetisse a imagem. O senhor está dizendo... Do Mauro Cid? O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. Quem está faltando com a verdade é o senhor. Não, senhor. Porque ele... Não. Está ali, ó. Está ali na foto. Não, senhor. Senhores. O senhor... Peço silêncio. Está lá. Ele está lá, a imagem é clara, ele está lá sentado na reunião das Forças Armadas. Ele está sentado com o senhor na reunião das Forças Armadas. E o senhor também que disse que não se sentava em reunião das Forças Armadas, também está sentado. Por favor. Ou seja, o senhor Mauro Cid participava sim das reuniões e escutava. Se ele não falava e não dava opinião, ele escutava. E ele é, por isso, um testemunho importante. Vocês não vão conseguir fazer, como o senhor tentou aqui, dizer que Mauro Cid não tem importância na delação premiada que faz, porque ele não sabia de nada. Está ali a prova. Mauro Cid sabia sim e a tudo escutava. Então o senhor me faça o favor. O senhor pode projetar a imagem de novo? Posso projetar, presidente, me dá mais tempo, porque estou sendo interrompido pelo próprio. Ah lá o Mauro Cid. O senhor está vendo a situação do Mauro Cid? Está na reunião. O senhor está vendo a situação do Mauro Cid? Está ouvindo, general. O senhor não deixa falar, eu não general, posso responder. Ele está ouvindo, está lá, atrás do senhor, ouvindo tudo. Mauro Cid ouvia tudo, está bem claro. Mauro Cid ouvia tudo e Mauro Cid é sim um delator importante da delação premiada. Não adianta tentar tirar a imagem como se ele não participasse das reuniões e não soubesse o que está acontecendo. A imagem fala por ali. 1000 palavras, olha a posição. E o senhor acha que ele não está escutando? Quantos ouvidos tem o Mauro Cid? É lógico que ele está escutando. Quantos ouvidos tem o Mauro Cid? Ele está escutando. Ele está escutando. Ele não dá parte. E ele vai delatar. Ele não participa. Isso. Ele não tem atuação Ele vai delatar, nenhuma. Inclusive, o senhor. O senhor esteve... O senhor esteve na reunião... Não dá, né, presidente? O senhor esteve na reunião com o hacker? O senhor tomou café da manhã com o hacker? O senhor tomou café da manhã com o hacker, junto com o Bolsonaro? Ô, presidente, isso aí não é pergunta que... Ô, o senhor tomou café da manhã com o hacker, junto com o Bolsonaro? Presidente. Mauro Cid diz que o senhor estava lá na reunião, que tomou café com o hacker. O senhor estava também? Eu vou ficar em silêncio. É claro. O Mauro Cid tem 2 ouvidos. Ali prova que ele tem 2 ouvidos. Vocês não vão conseguir calar a boca daquele que ouviu. Então ali está claro, ele estava a 1 metro do senhor. Ele deve ter ouvido a reunião toda. E é estas reuniões que ele relata e faz a delação, que o senhor disse que não sabe, que a Elisiane, nossa senadora, muito bem perguntou. O que ela perguntou em relação a isso? Se tramava numa determinada reunião um golpe de Estado. Isso é o que Mauro Cid coloca. Cita um desses que estão aí, que é o Garnier. E o senhor estava também, não sei se é esta reunião, não estou dizendo que é esta reunião, mas o senhor estava presente nessa reunião. Não estou dizendo que é essa reunião. Pois bem, então, quando o senhor diz que é fantasia, presidente, que é fantasia, que é apenas fantasia, o senhor realmente não condiz com a verdade, não é a fantasia. Mauro Cid senta, escuta, o senhor também senta e participa das reuniões. Então isso eu queria deixar muito claro. Presidente, mas eu vou para frente, peço para passar o vídeo 6, apenas para confirmar se essa voz é do senhor, se esse áudio pertence ao senhor. Precisa ser diplomado. Ele já está fazendo a apresentação. Lula, para ser presidente, precisa ser diplomado. Ele já está fazendo a apresentação na televisão como se fosse presidente. Apenas uma pergunta, esse áudio é do senhor? É lógico. Não. Todos nós ficamos muito... Perguntando se o áudio é do senhor. Nós sabemos. Não. É óbvio. Pois bem, esse Pegaram áudio... tiririca para imitar a voz. Estou perguntando... Isso é fake news.
Isso aí é crime, hein? Presidente, fake news é crime. Vossa Excelência que está interrompendo. Pode continuar a sua fala. A pergunta que eu fiz é se o senhor reconhece o áudio, o senhor disse que não. Este áudio foi levado até a Universidade Federal do ABC, que fez e a USP fizeram uma perícia, e a perícia disse que é do senhor. É claro que o senhor tem benefício da dúvida. Tudo bem, o senhor já disse que é falso. Fala no microfone. O senhor já disse que é falso. A perícia é forjada. É forjado, tudo bem. Então, o senhor tem o benefício da dúvida, coisa que não existia na época da ditadura militar. Lá não existia. A Dilma Rousseff ficou no banco de réus da ditadura, não teve um minuto para fazer sua defesa e depois foi torturada pelo Coronel Brilhante Ustra. E o Coronel Brilhante Ustra foi homenageado aqui, nesta casa, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso na época do regime militar. Tudo isso que o senhor tem direito hoje, benefício da dúvida, ficar calado, não existia na época da ditadura. É importante ressaltar isso. E por isso a gente luta tanto pela democracia, coisa que o senhor, infelizmente, não o fez nesse período agora. Então, realmente, eu pergunto ainda ao senhor. O senhor recebeu vários golpistas e várias pessoas que depois foram presas lá no GSI. Por que o senhor recebeu? Eu já respondi e vou permanecer calado. Um deles que o senhor recebeu lá está preso até hoje. E eu vou terminando, presidente. Que é o chamado Romário Garcia Rodrigues, conhecido nas redes como gay nordestino bolsonariano. Até esse ele recebeu. É um agitador que existe nas redes sociais. Até esse ele recebeu, que é isso, presidente? Só porque a pessoa é homossexual. Senhores, o deputado já acabou o tempo dele, está concluindo esse raciocínio para encerrar a fala dele. O influenciador Romário Garcia Rodrigues, que nas redes se auto-intitula... Vitor, que está sendo isso, Vitor? Gente, eu tô aqui, ó, chocada com esse caos que está rolando na CPMI. E, assim, essa questão de... Eu não sei se foi uma boa coisa usar... Eu não entendi a questão do deputado Rogério Correia usar esse áudio falso. Você entendeu isso? Olha, eu acho que ele quis armar ali uma coisa retórica para dizer, ó, isso aqui você está negando, teve esse estudo, gerou uma suspeição. Eu acho baixo, eu acho triste, na verdade. Mas ele quis falar sobre o direito de defesa, sobre a necessidade né, a narrativa era essa, de que como é importante defender a democracia e que acusando, né, o ex-ministro Heleno de não fazê-lo, né, mas foi uma péssima escolha, né, de péssimo gosto, assim, que eu acho que se a gente sabe, né, que uma das características do piores aí do bolsonarismo é exatamente essa de espalhar desinformação e tal, a gente sabe que, embora seja uma característica muito importante do bolsonarismo, isso não é exclusividade do bolsonarismo, e acho triste aí que parlamentares façam uso desse expediente, que foi muito comum na CPI da Covid, né, se a gente lembrar, né, vários parlamentares ali na época do governo utilizaram diversas fake news, enfim, acho muito triste que isso esteja acontecendo. Mas é isso, a gente vem vendo aí infelizmente na CPMI, pouquíssimo trabalho em termos de investigação mesmo, como também era de se esperar, né? Mas acho que era uma oportunidade interessante para fazer uma discussão sobre democracia no Brasil, fazer uma discussão sobre educação política, fazer uma discussão sobre tolerância, sobre, né, críticas à violência, mas infelizmente, né, ela acaba se perdendo na radicalização do discurso que a gente tem hoje em dia e também na necessidade que todos os parlamentares têm de fazer ali um certo mise-en-scène, uma certa teatrinho para depois postar nas redes sociais. Isso faz parte da competição política hoje em dia e todos os que estão lá, infelizmente, estão nesse barco. Eu vou ler aqui uns comentários da audiência. O João fala... João 66775.
Todos deveríamos ter direito ao silêncio desse general Girão. O Orlando Orsini também comenta sobre o general Heleno, reincidente em tentativas de golpes. Antônio Carlos, será que alguém vai perguntar: o senhor recebeu algum relógio dos árabes? Cara, eu estava falando, inclusive essa coisa de você falar, Vitor, da questão de a gente educar e falar da educação, eu tenho comentado muito isso aqui sobre esse andamento das CPMIs e a forma de fazer oposição, que mudou muito, né, nesses últimos anos. E a importância a gente ainda não trouxe, assim, apesar da gente estar vendo muito show nas CPMIs, né, para o pessoal fazer vídeo para suas bases e etc., a gente também ainda tem o objetivo da CPMI, que é o público acompanhar e saber quem é quem e o que está sendo pensado e feito por cada um, né? Porque isso eu acho que é o lado positivo da gente assistir. As pessoas parecem mais interessadas em acompanhar o que está acontecendo com os parlamentares, enfim. Nesse sentido, eu acho muito bacana. Agora, realmente, a gente precisa equilibrar essa questão. Quem está falando agora é o deputado pastor Henrique Vieira. A gente teve, Vitor, aqui, uma entrevista com ele no Segunda Chamada, que foi sensacional. Depois eu vou, inclusive, te mandar, que eu acho que você vai gostar muito, que é de uma lucidez que a gente tem visto muito pouco por aqui. Então, inclusive, Paty, o que ele está falando aí? Desinformação, os ataques à democracia e à misoginia. Isso não é surpreendente, isso é coerente. Ele é, de fato, um ícone da extrema-direita e do bolsonarismo. Hoje, agora há pouco, o general Heleno, peço sua atenção nesse momento, o senhor disse que os acampamentos em frente aos QGs eram ordeiros e pacíficos. Mas, como foi dito aqui, nesta CPMI, muitos indícios de crime lá dentro. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, senador Contarato. Independente dos crimes que aconteciam lá dentro, a pauta pública desses acampamentos era ilegal e inconstitucional, defendendo uma intervenção militar e deslegitimando o processo eleitoral. Então, hoje, o ex-ministro do GSI disse publicamente que ele considerava um acampamento que pedia um golpe de Estado ordeiro e pacífico. Isso é absolutamente absurdo. Eu não estou nem me referindo aos crimes cometidos internamente. Estou me referindo à pauta pública do acampamento. Intervenção militar, intervenção no STF, deslegitimar o resultado eleitoral. Chega um general e diz: aquilo era ordeiro e pacífico. Tem que ficar registrado e tem que bancar corajosamente a própria opinião, no meu entendimento. Além disso, no dia 7 de dezembro, o senhor disse textualmente, acabei de ouvir novamente para não ter dúvida: estou entre os muitos que não reconhecem o resultado eleitoral. É que o senhor, para se proteger, não ser indiciado, condenado e preso, está preferindo se desdizer. Mas também quero deixar registrado aqui: o ex-ministro do GSI, pessoa diretamente ligada a Bolsonaro, disse no dia 7 de dezembro do ano passado: estou entre os muitos que não reconhecem o resultado eleitoral. Senhor presidente, é óbvio que isso inflama atitudes golpistas. É óbvio que isso inflama atitudes que vão contra a democracia e o próprio resultado eleitoral. Mas não é uma postagem de um indivíduo numa rede, em um momento. É o ex-ministro do GSI, na época ministro, dizendo: eu estou entre aqueles que não reconhecem o resultado eleitoral. Hoje, na minha opinião, numa estratégia até legítima de defesa, é melhor se desdizer para não ser preso daqui a pouquinho. Mas é importante deixar isso absolutamente registrado. E ele minimizou tudo o que aconteceu: bloqueio em estradas, acampamentos golpistas, 12 de dezembro, 24 de dezembro, minutas de golpe, reunião com a cúpula das forças, tudo ele tratou como uma coisa menor e sem importância. Mas vamos seguir, general Heleno.
O senhor foi perguntado, um bandido vai subir a rampa? Num contexto bolsonarista em que, obviamente, por honestidade intelectual, olhando nos meus olhos, estavam se referindo a Luiz Inácio Lula da Silva. E o senhor respondeu não. Então, dentro desse contexto, em que diziam que Lula era bandido, o senhor respondeu publicamente que ele não subiria a rampa. Portanto, mais uma vez, o ministro de Estado não reconhecendo o processo eleitoral e incitando o ódio. A não ser que acabe valendo a sua palavra de hoje. Abre aspas para o senhor, desdizendo o senhor. Eu continuo achando que bandido não sobe a rampa. Boa estratégia de defesa para não se comprometer. Mas se isso for verdade, então temos um fato político interessante. Uma das maiores expressões da extrema-direita bolsonarista golpista está dizendo textualmente que Lula não é um bandido, porque ele subiu a rampa e o senhor sabe disso. Então, em termos políticos, é bom avisar a todos os discípulos do senhor que o senhor está dizendo publicamente, para não se comprometer, que Luiz Inácio Lula da Silva não é um bandido, porque ele subiu a rampa. E segundo o senhor hoje, abre aspas, eu continuo achando que um bandido não subirá a rampa. Caminhando para o final, fofocas, boatos, não sabe de nada das reuniões, muito estranho. Quero concordar com Rogério Correia. O fato ali do Mauro Cid não é ele estar sentado à mesa. Para efeito de uma delação premiada, ele não precisava falar, ele precisava escutar. E o senhor sabe disso. Então, o que o senhor chama de fofocas e boatos, tem um ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que o senhor disse que a função de um ajudante de ordens é obedecer aquele que está acima na hierarquia. Bem, ele fez uma delação premiada e chegou ao nosso conhecimento de todo mundo, que houve uma reunião com a cúpula das Forças Armadas. Não é um boato no corredor que ninguém sabe. É evidente que Bolsonaro tentou dar um golpe e não respeitou o processo eleitoral. Uma delação premiada, ao que tudo indica, desmente mais uma vez o senhor. E caminhando para o final, eu tenho falado muito, senhor presidente, sobre milícia digital e discurso de ódio, porque isso não fica só online, isso estimula ações violentas. Olha só, Jandira, Rogério, dia 12/9 de 2022, revista Veja. O ataque misógino que o general Heleno divulgou contra mulheres petistas. PF manda sua tropa com canhões para provar que Bolsonaro não é imbrochável. É o status do WhatsApp do general. Misoginia. Ódio a quem pensa diferente. Isso aqui, no governo Bolsonaro, como piada já seria péssimo, porque eu sou daqueles que não ri do sarcasmo do outro. Inclusive, hoje, quando a Jandira disse que foi ameaçada de morte, concordando ou não, esquerda, centro ou direita, é uma mulher dizendo, eu fui ameaçada. Depois que ela disse isso, houve risos. Eu não sei se isso é esquerda ou direita. Isso é civilização ou barbárie. Isso é bom senso ou mau caratismo. Porque nós podemos divergir, mas quando uma mulher diz que está sendo ameaçada de morte, no mínimo o silêncio, jamais o sarcasmo. O sarcasmo é a prova de um coração completamente corrompido, uma consciência cauterizada. Mas para terminar, no último minuto, eu quero pegar um Twitter do general Heleno, uma das maiores expressões golpistas desse país, que diz que 64 foi um movimento legítimo. Agora talvez nem diga isso mais para tentar mais uma vez se defender. Olha o Twitter. Parabéns ao Papa Francisco, líder maior da Igreja Católica, pelo gesto de compaixão. Ele recebeu Lula no Vaticano. Confraternizar com um criminoso condenado em segunda instância a mais de 29 anos de prisão, não chega a ser comovente, mas é um exemplo de solidariedade a malfeitores tão a gosto de esquerdistas. Mas vamos lá. Exato. Senhor presidente, vou parar e o senhor... Isso aqui é muito sintomático. Isso é muito sintomático. Vou dar retweet, por aí vai. Eu acho tudo isso didático para a sociedade brasileira. É óbvio que o general Heleno, como o coronel Ustra, como Bolsonaro, será herói de quem defende esse tipo de lógica de sociedade. Só quero chamar a atenção para uma coisa. O processo foi anulado, o juiz foi considerado parcial. Na segunda instância,
os desembargadores acabaram julgando provas consideradas corrompidas e corruptas. Esse indivíduo foi, portanto, liberado, concorreu à eleição no passado. O senhor lembra, senhor general Heleno? Sabe qual foi o término? Esse indivíduo aqui ganhou na urna, que o senhor disse hoje que funcionou, do seu projeto, e é o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, deputado. Passa a palavra ao próximo orador inscrito, senador Fabiano Contarato. Presidente, pela ordem, você... Não, peraí. Antes de passar, me perdoe. Eu achei essa fala do pastor cirúrgica, hein? Diferença, né? Você achou, engraçado que a gente estava comentando aqui sobre educação, sobre ser didático, sobre... Eu acho que, claro, tem a posição dele, você não precisa concordar com a fala do deputado, mas essa sim me parece uma oportunidade, né, aproveitada. Eu acho que do parlamento mostrar para a sociedade que política é uma coisa que você pode fazer. Quando a gente fala aqui de transigência, de respeitar o outro, não significa que não sejam coisas duras, não significa... Às vezes a pessoa acha que não é que você tem que concordar com o que o outro fala, mas falar, e ele foi respeitoso o tempo todo, né, usou palavras duras, mas foi didático, se comunicou com a sociedade brasileira, com os outros parlamentares. Acho que para mim um exemplo assim do que a gente poderia esperar, e aí não é a questão dele ser de esquerda ou de direita, mas a maneira como fez essa fala, porque tinha sido antecedido, inclusive, por um parlamentar também de esquerda, que me parece que fez um péssimo uso da palavra. Então, acho que quando a sociedade se mobiliza para acompanhar uma CPI, e é bom lembrar, isso não é comum também, né? A gente entrou naquele clima meio de reality show durante, obviamente, a pandemia de Covid, estávamos todos em casa, enfim, ou pelo menos muitos de nós e tal, e virou aquela coisa que a gente acompanhava tudo o tempo todo. Não é o comum. A gente tem atualmente aí muitas CPIs acontecendo simultaneamente e a maior parte das pessoas não dá bola, porque isso é o comum. Essas CPIs, quando são mais midiáticas, atraem também, obviamente, um perfil de parlamentar que gosta de ser mais midiático. Mas é uma oportunidade para o parlamento se comunicar com a sociedade, e a gente vive um processo de distanciamento aí das instituições, né, com relação ao dia a dia das pessoas, e essa é uma oportunidade de mostrar, olha, dá para ser duro, dá para falar, dá para a gente discordar, mas tudo feito assim com muita tranquilidade, com muito respeito. Acho que não só pelo interlocutor, mas pelas pessoas a quem ele representa. Né? Quando um parlamentar respeita o outro, não é que ele está respeitando aquela pessoa especificamente, ele está respeitando o mandato, está respeitando os votos que aquela pessoa recebeu, está respeitando, em última análise, aqueles eleitores, aqueles cidadãos. Né? Vitor, eu achei muito interessante, principalmente naquele final da fala dele, quando ele coloca assim, gente, uma mulher, se referindo a Jandira Fegali, disse que sofreu uma ameaça de morte. E ele tirou a questão partidária ideológica e falou, gente, é uma questão de humanidade, é uma questão de barbárie, é uma questão de civilidade, você dá uma atenção a isso ao invés de você debochar, né? E logo em seguida, você vê que ele lê o tweet e o pessoal começa a debochar e ele usa aquilo como exemplo, né? Foi uma aula, assim, esse momento de fala do que deveria ser realmente, né? Um dia a dia ali de oposição e discussões, enfim. Eu achei muito boa essa fala para ilustrar tudo que a gente vem dizendo aqui.